Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Esse vídeo não vai ser exatamente uma resenha, na verdade eu acho que é mais uma tentativa de convencer as pessoas de por que deveriam ler esse livro. Foi um livro que eu terminei recentemente e mexeu muito comigo, assim. Eu achei ele muito importante, é um livro difícil de digerir, como eu comentei no vídeo passado. Ele não é um livro fácil, assim, mas principalmente se você for mulher, eu acho muito importante entrar em contato com a história dessas mulheres que lutaram na guerra. E ele possibilita, além de uma abordagem totalmente diferente a respeito da guerra, porque ele vai focar em assuntos um pouco diferentes do que a questão das batalhas e da vitória e da derrota. Ele vai focar em questões humanas mesmo e das diferenças, né, da mulher. Ele também vai dar um panorama a respeito do pré-guerra e do pós-guerra, que também foram interessantes para mim e mostraram coisas que eu não entendia necessariamente. Então eu vou ler primeiro um trechinho aqui que eu acho que explica um pouco qual é o foco, né, desses relatos. Então é uma parte da introdução ali que a Svetlana aqui faz, né? Então diz: o que aconteceu com o ser humano ali, o que ele viu e entendeu a respeito da vida e da morte como um todo, e por fim a respeito de si mesmo. Estou escrevendo uma história dos sentimentos, uma história da alma. Não é a história da guerra ou do Estado, e não é a hagiografia dos heróis, mas a história do pequeno ser humano arrancado da vida comum e jogado na profundeza épica de um acontecimento enorme, na grande história. Então é basicamente isso que ela vai fazer. Ela já coloca as mulheres como narradoras dessa história pela diferença que tem na sensibilidade mesmo. Então ela imaginou que entrando em contato com essas mulheres, mais de 1 milhão que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, ela teria um relato mais humano, mais focado nos sentimentos e no ser humano do que na questão da vitória da guerra, que é uma coisa na qual os homens acabam focando. E ela consegue isso. Então, iniciando pelo que é relatado da pré-guerra, era uma coisa que eu não entendia. Eu acho que a nossa sociedade atual, assim, não tem essa questão do ideal, de uma coisa ser tão forte a ponto dessas mulheres que muitas vezes tinham 14, 16 anos, estavam na escola, enfim, largarem tudo, algumas abandonando filhos para lutar nessa guerra, e várias delas foram recusadas, digamos assim, e tiveram que fazer diversas tentativas. Algumas chegaram na guerra de maneira meio clandestina, nem tinham sido aceitas. Então foi muito interessante ver o quanto aquilo era importante para essas pessoas, a ponto de qualquer civil ter interesse em lutar pela causa, que é uma coisa que a gente não tem, assim, não existe esse ideal tão forte. Na questão da guerra, inúmeras são as diferenças entre os relatos em questão do que a gente vê na literatura, que temos inesgotáveis fontes de relatos das mais diversas partes da guerra, dos mais diversos participantes, mas da mulher dá uma característica totalmente diferente. Então tem sim muita essa questão de que elas não estavam preparadas para aquilo. Nenhuma delas foi para a guerra esperando ver gente morrendo a todo instante, e o que elas encontraram lá não tem preparação para o ser humano, assim, para enfrentar aquilo. Mas então tem sim um relato de toda a violência das muitas que eram enfermeiras, né? Então lidavam com a morte diariamente, e da questão da morte mesmo. Então deixava de se temer a morte ali naquele momento, tinham mais medo de ser prisioneiras, e das diferenças entre elas mesmo. Então desde algumas que usavam qualquer momento livre, qualquer gaze para fazer um enfeite, para cuidar da vaidade, para se sentir mais mulher, até outras que achavam que isso era um absurdo por conta de estarem na guerra. A questão do feminino mesmo totalmente abolida, então grande parte delas deixaram de menstruar.
Muitas nem conseguiram ter filhos posteriormente por conta das modificações físicas que a guerra causou nelas. Essa participação especial ali atrás do Salah, meu gatinho, tá fazendo uma baguncinha básica, mas tudo bem. Continuando então, a grande parte não teve nenhum tipo de benefício por ser mulher, então passava a mesma fome, o mesmo frio. Havia, obviamente, diferenças entre os comandantes ali nos relatos, então tinha algumas que realmente não tinham diferenciação nenhuma, algumas outras acabavam ganhando dos colegas uma roupa limpa ou alguma coisa assim quando era possível. Mas a guerra foi tão cruel com essas mulheres quanto para os homens, se não mais. Então tem uma que acaba relatando a questão do abuso, de ser uma única mulher ou uma das únicas entre um comando de homens assim, e dos abusos sofridos. Ela ainda disse que diversas mulheres passaram pelo mesmo e não teriam coragem de revelar por vergonha, para não sujar a imagem desses heróis nacionais. Então, os relatos assim da guerra são muito tristes, muito difíceis de ler, e apesar de serem muitas mulheres falando e a respeito de uma mesma coisa, diversas delas que atuaram no mesmo segmento, não fica em momento nenhum repetitivo. Elas são muito diferentes, tanto na forma de narrar, quanto na questão sentimental, como elas lidavam com as coisas. Então, algumas que salvavam mesmo soldados alemães e por serem seres humanos, e outras que tinham que fazer um serviço assim interno muito grande para conseguir salvar os soldados alemães por causa da raiva deles. Então, dá totalmente a diferenciação do ser humano, uma coisa que não é tão possível de identificar quando a gente vê os relatos dos homens, que acabam focando numa mesma coisa. E a questão do pós-guerra, acho que foi a mais chocante para mim, porque essas mulheres voltaram da guerra, as que voltaram, né, vitoriosas, não foram tidas como heroínas. Então os homens, elas colocam, né, que mesmo os que chegaram mutilados eram totalmente procurados para casamento por serem heróis nacionais e tiveram todo um apoio do Estado. E elas não só não tiveram o apoio desse Estado, que elas tanto idealizaram, pelo qual elas largaram tudo para defender, como a sociedade foi muito cruel com elas. Então elas não eram procuradas para casamento por terem ido para a guerra. Às vezes até as irmãs, assim, tem uma que relata que a irmã não poderia casar, que ela acabou prejudicando a família toda por ter ido para a guerra. A questão do amor é muito tratada, então durante a guerra muitas delas acabam se apaixonando e casando, tendo casamentos de guerra com colegas. Então tem as que perdem esses homens na guerra, que eles faleceram, tem as que voltam para casa e são totalmente abandonadas, pois esses homens já tinham família, eles voltam para a família, então elas ainda são vistas com olhos ruins pela sociedade por terem sido prostitutas da guerra. E tem alguns raros casos em que deu certo e essas mulheres acabam casando com esses colegas e não por isso tem uma vida mais fácil também. É difícil ficar relatando aqui porque são muitas histórias de mulheres totalmente diferentes. Eu só queria mesmo era tentar convencer vocês a procurarem esse livro. É um livro super comentado, né? Tem resenha em diversos canais e é muito falado. E foi o primeiro livro que eu li da autora e espero realmente ler mais coisas. E principalmente se você for mulher, eu acho um foco, né, na importância desse livro, porque as coisas no mundo não mudaram tanto assim. Então eu acho que como mulher a gente tem que ter esse tipo de informação. E seria isso. Se vocês já leram e tem alguma coisa para falar sobre esse livro, comenta aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.